Cadê aqui? Bom, pessoal, bom dia. O assunto que a gente vai ver hoje vai fechar a parte de mecânica, tá? Que é a hidrostática. Depois a gente vai começar a fazer uma grande revisão de mecânica. Então, vamos aí revisitar todos os tópicos, tá bom? Mas a gente vai ver hidrostática. São 2 aulas de hidrostática, 2 aulas teóricas, tá? Um total de 3 aulas. Na aula de hoje, eu vou dar a primeira parte de hidrostática para vocês e a gente já vai fazer alguma coisa de exercício. Na próxima aula, a gente vai ver a segunda parte, tá? de hidrostática. E na terceira aula, a gente vai fazer uma aula só de correção de exercício. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém está sem apostila de setembro? Tá todo mundo com a apostila, né? Porque eu vou passar exercício para vocês da apostila. Tá? Como vocês já estão com a apostila física, a dinâmica vai ser um pouco diferente. Tá? Eu vou falar, gente, eu abro na página tal, faço um exercício tal. Aí vou dar um tempo para vocês fazerem e eu vou colocar, porque eu tenho a versão digital aqui, eu vou colocar na aula e corrijo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente aprende, que a gente vai aprender de hidrostática, é o conceito de pressão, tá bom? O que é pressão, pessoal? Pressão é a razão, ou seja, é a divisão entre a força aplicada e a área de contato. Então, pressão é força sobre área, tá certo? Então, se eu tenho, por exemplo, ó, eu tenho aqui um papel e eu pressiono um lápis com uma ponta bem fininha, eu tenho um lápis aqui com uma ponta, ou uma canetinha, né, com uma ponta bem fininha, a pressão exercida pela ponta dessa caneta é uma pressão muito grande. Por quê? Quanto maior a força, maior a pressão. Ou seja, força e pressão são diretamente proporcionais. Se eu fizer mais força, eu vou exercer uma pressão maior. Agora, área e pressão são inversamente proporcionais. Quanto menor a área, maior a pressão. Tá? Então, pessoal, faço uma força grande numa área pequena, a pressão é enorme, tá? Então vocês têm que saber isso. Quanto maior a força, maior a pressão, tá? E quanto menor a área, maior a pressão, porque a área está no denominador. Qual vai ser a unidade que a gente vai trabalhar de pressão? Ora, pessoal, força é em Newton, tá certo? E área é em metro quadrado, porque a gente mede distância em metro, área em metro quadrado, e volume em metro cúbico. No sistema internacional a gente usa o metro, né? Então a unidade vai ser Newton por metro quadrado. Depois lá na frente eu vou dar um outro nome para essa unidade, mas por enquanto Newton por metro quadrado. Aí eu coloquei assim, ó, um desenho, né, só para ilustrar a fórmula. Nessa imagem vemos que o salto do sapato exerce uma pressão bem maior sobre o solo, visto que a área de contato é muito reduzida. Ou seja, pessoal, as mulheres, quando usam salto, tá? Quando vocês, meninas, usam salto com a ponta muito fina, vocês podem reparar que às vezes vocês ficam presas em certas situações, né? Ou ficam, se pisar num gramado, por exemplo, de salto, está arriscado o salto de vocês perfurar o gramado. Porque a pressão exercida é tão grande, você já está sustentando o teu peso, distribuindo o teu peso por essa área aqui. Só que nesse ponto específico, a área é tão pequena que a pressão aumenta muito. Então, quanto mais fino for o teu salto, tá? Maior a probabilidade dele enterrar no gramado, dele enterrar ali na terra, na areia, né? Por isso que acredito que vocês evitem a pisar em terreno fofo, né? Em terreno gramado, por exemplo, porque vocês podem ficar presas. Por isso até que eu já vi que tem um protetor de salto, né? Uma coisa que aumenta a área da base do salto. Isso é para diminuir a pressão, tá bom? Deixa eu pegar uma água aqui.
Então, alguma dúvida sobre esse conceito de pressão? Vamos passar aqui para o próximo. Próximo slide, pessoal, eu vou falar da diferença entre densidade e massa específica, tá certo? Então, vamos lá. Massa específica e densidade são a razão entre a massa e o volume do corpo. Então, até aqui, eu estou falando da mesma coisa, né? É a massa dividido pelo volume, tá? Agora, atenção. No entanto, a massa específica é sempre constante e a densidade varia conforme o corpo. O lance é o seguinte, pessoal. Qual é a diferença entre massa específica e densidade? Se você olhar na fórmula, densidade a gente vai representar com a letra D e massa específica com a letra grega μ, tá certo? E a densidade, ela é massa sobre volume e a massa específica também é massa sobre volume. Só tem um detalhe. Eu posso usar densidade em qualquer contexto, tá? Basta eu saber a massa do corpo e dividir pelo volume. A massa específica eu só posso usar quando o corpo é homogêneo, tá? O corpo não pode ter nenhuma parte oca dentro, não pode ter nenhum buraco, tá certo? O corpo ele tem que ser completamente homogêneo. Também vai ser massa sobre volume. Por isso que é comum a gente se referir às substâncias como massa específica e a corpos usando a densidade. Por exemplo, a gente não costuma falar, né? Costuma, mas assim, fisicamente, né? É mais formal eu falar massa específica da água do que densidade da água, porque a água eu trato como um corpo homogêneo, tá? Agora, eu posso falar, por exemplo, vou pegar aqui para vocês. Eu posso dar para vocês aqui a densidade desse estojo. Como é que eu calculo a densidade desse estojo? Eu pego a massa desse estojo e vou dividir pelo volume dele, tá? Só que tem um problema, eu não posso falar em massa específica do estojo, tá? Porque a massa específica supõe que o estojo seja uma figura homogênea. O estojo aqui é oco, tá? Se eu abrir, não tem nada por dentro, tá bom? Então, ó, tem que tomar cuidado, com isso. Se ele pedir a massa específica do material que compõe o estojo, né, o que você tem que fazer você tem que fazer a massa do estojo e o volume vai ser o volume menos a parte oca, tá? Para o cálculo da massa específica não pode entrar a parte oca, tá bom? A gente vai ver isso mais na frente nos exercícios. Eu vou dar para vocês depois um exercício que faz justamente essa diferenciação entre densidade e massa específica. Então, só para vocês se acostumarem, quando a gente estiver falando de uma substância, água, mercúrio, a gente vai falar massa específica da água, massa específica do mercúrio, apesar de não ser errado falar densidade, tá bom? Mas é só para vocês saberem que existem as duas coisas, densidade e a massa específica. Por exemplo, aqui, nessa figura que não tem parte oca, aqui tanto faz eu calcular densidade ou massa específica, tá? Então aqui a densidade vai ser igual à massa específica. Aqui já vai dar diferente, tá? Aqui, se eu fizer a densidade da figura, é massa sobre volume. Se eu fizer a massa específica, tá? Vai ser a massa sobre o volume de matéria que tem aqui. Eu não posso levar em consideração a parte oca, tá? Então aqui não entra a parte oca, tá? Só para dar um exemplo aqui a vocês, ó. Vou abrir um rascunho aqui. Vamos supor que você tivesse, deixa eu colocar aqui, só para a gente ver essa diferença, tá? Você tem aqui um cubo de ferro, tá bom? Você tem aqui um cubo feito de ferro. Só que esse cubo de ferro, ele tem uma parte oca aqui por dentro. Deixa eu colocar aqui também. Ele tem uma parte aqui dentro que é oca, tá? Que é vazia.
Vamos supor que esse cubo, tá, ele tem a massa de 10 quilos, ele tem uma aresta aqui de 2 metros, e essa parte oca aqui tem aresta de 1 metro, só para facilitar as contas, tá? Se eu quiser calcular a densidade desta figura, desse cubo que tem uma parte oca aqui no meio, a densidade vai ser a massa sobre o volume. A massa são 10 quilos. E o volume do cubo é só fazer 2 ao cubo, né? Que vai dar 8. Então, 10 sobre 8 dá 5 quartos, dá 1,25 quilograma por metro cúbico. Tá certo? Agora, vamos imaginar que eu queira calcular a massa específica do material que compõe o cubo. Também é massa sobre o volume. Só que esse volume aqui não inclui a parte oca. Você vai ter que fazer o 2 ao cubo menos 1 ao cubo, tá? Que dá 7. A conta seria 10 sobre 7 kg por metro cúbico. Você tem que descontar a parte que é oca. Entenderam a diferença entre densidade e massa específica? Alguém não entendeu a diferença? Porque quando eu calculo a massa específica, eu estou falando, tá, apenas do material que compõe o cubo. Estou descontando a parte oca. Então é só saber isso, tá? A fórmula é a mesma, só que a massa específica não leva em consideração a parte oca. A densidade é a porra toda, é a massa dividido pelo volume. Dane-se se tem parte oca ou não, tá bom? E aí vocês vão perceber que quando o corpo ele é homogêneo, como ele não tem buraco dentro, ele é inteiriço, tá? O valor da densidade é igual ao valor da massa específica, dá a mesma conta, dá a mesma coisa. Mas nem sempre isso acontece. Aí eu coloquei aqui, ó, temos que ficar atentos, pois um sólido oco apresenta densidade menor do que a massa específica do material que o constitui, tá? Que é uma consequência óbvia. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre pressão hidrostática, tá? Que é o que é conhecido como teorema de Steven. Vamos lá, pessoal. Primeiro, eu deixei um espaço em branco aí porque eu vou demonstrar a fórmula para vocês. A fórmula de pressão é força sobre área. Essa é a única fórmula de pressão que a gente conhece até agora. Força sobre área. Esse que é o conceito físico de pressão. Se a gente olhar esse cilindro aqui, pessoal, esse líquido, tá? Ele está exercendo uma pressão nessa área A. A força que esse líquido está exercendo na área A corresponde ao próprio peso do líquido, né? Então eu posso dizer que a força é o peso do líquido sobre a área. Só que peso, pessoal, é massa vezes gravidade. Então eu posso concluir que a pressão é massa vezes gravidade sobre a área. Agora eu vou voltar lá no conceito de massa específica. Pessoal, se eu multiplicar cruzado, a massa pode ser a massa específica pelo volume. Então, eu vou trocar essa massa por massa específica vezes volume. Então, ficamos com μVg sobre A. Lembrando que isso aqui é massa, né? Só usei o conceito de densidade aqui. Só que, pessoal, vamos lá, geometria espacial. Volume do cilindro na área da base vezes altura. Então, eu vou trocar esse volume por área da base vezes altura. E aí, por fim, eu posso cortar o A. E aí eu chego na fórmula da pressão hidrostática. Eu vou chamar de pH, que é μGH, só reorganizando os fatores aqui. Ou DGH, pessoal, aí vamos lá. Fisicamente, é mais bonito você chamar de massa específica da água, e não densidade da água. A água não tem parte oca, tá? Só que se você usar DGH, se você pensar na densidade como massa específica, também não tem problema, tá? Então pode ser μGH ou DGH e tanto faz. Porque para esse caso específico, né, já que essa figura não tem parte oca, densidade e massa específica tem o mesmo significado. Mas essa é a fórmula da pressão hidrostática, μGH. Leandro. Fala aí. Que eu me perdi. Onde entrou esse A? Esse A aqui, de cima? Isso. Qual é a fórmula do volume do cilindro em geometria espacial?
Não é a área da base vezes a altura? Ah, sim. Aí eu troquei esse volume aqui por área da base vezes a altura. Visualizar? Tá, entendi. Então, esse A do denominador também é A da área da base, né? Sim, porque o que é pressão? Pressão é força sobre área, sobre essa área aqui, ó. Tá, entendi. Entendeu? Então, pessoal, o que acontece é que muitas vezes vocês falam assim, tem várias fórmulas de pressão, né? Pressão pode ser força sobre área, pode ser μGH ou DGH, você que sabe. O lance é que essas fórmulas vêm do mesmo lugar. A diferença, o que vocês estão vendo de vermelho aí, tá? É a fórmula da pressão hidrostática adaptada, aplicada a esse desenho. Ou seja, a partir do força sobre área e usando conceitos que a gente já conhece, conceito de peso, volume de um sólido, de geometria espacial, conceito de densidade ou de massa específica, a gente chega até essa fórmula de vermelho. E essa fórmula, ela tem uma consequência muito importante. Tem duas, na verdade, né? Primeiro, ó, dessa fórmula, concluímos que a pressão no fundo do recipiente não depende do seu formato, apenas da altura da coluna de líquido. Então, pessoal, a pressão hidrostática, ela depende do μ, ou seja, depende do líquido. Ela depende da gravidade, ou seja, depende do planeta que você está considerando e depende de que altitude você está considerando, tá? Porque a gente sabe que no topo do Everest a gravidade é menor, tá bom? Do que ao nível do mar. Então isso pode influenciar na pressão hidrostática. E depende da altura de coluna de líquido que tem acima do ponto que você está considerando, tá bom? E agora, segunda consequência. Note também que pontos de uma mesma superfície horizontal, situados a uma mesma profundidade H, e pertencentes ao mesmo líquido em equilíbrio, ficam sujeitos à mesma pressão. O lance é o seguinte, pessoal, se você pegar um ponto X aqui, e se você pegar no mesmo nível um ponto Y, se eles estiverem a uma mesma altura, que eu vou chamar de H', se eles estiverem a uma mesma altura, a pressão em X vai ser igual à pressão em Y, tá? A pressão em X vai ser igual à pressão em Y, tá? Isso aqui tem alguns livros que chamam de superfícies isobáricas. Posso até colocar o nome aqui. Leandro, Fala aí. mas o Mi do X e do Y não pode ser diferente? Esse desenho aí que eu fiz? No caso, eles são iguais. Eu não entendi o que você falou. Você falou Não, é porque você falou... se nesse desenho o Mi é diferente? Não, porque, tipo, você falou que esses deles têm a mesma pressão, mas eles têm a mesma pressão independente do Mi deles, por mais que eles estejam na mesma altura? Ó, vamos ler aqui de novo. Ó. Note também que pontos de uma mesma superfície horizontal e pertencentes ao mesmo líquido, acho que você não considerou isso. Você prestou atenção nesse negócio do mesmo líquido? Prestei, mas, por exemplo, sei lá, o X é um material diferente do Y, por mais que eles estejam no mesmo... O Mi é em relação ao líquido, não ao objeto, então... Ah, tá isso, em relação ao líquido. Agora eu entendi o que você está falando. Né? Tá, entendi. O que acontece, Sara? O X ele pode ser tanto um ponto quanto um corpo, tá? Se é isso que você está perguntando. Era isso, mas o Mi então não tem nada a ver com o corpo. Mas eu tô falando de um ponto. Eu acho que tu tá até pensando em empuxo já. Pode ser, não sei. Eu vou dar empuxo na próxima aula, mas só para te adiantar, o empuxo, a densidade da fórmula do empuxo não é do corpo, é do líquido, tá? Ah, tá, entendi. Tá. Mas nesse caso aí, o X e Y são pontos, tá bom? O que eu estou querendo dizer nessa segunda observação aqui, quando você tem dois pontos a uma mesma profundidade, tá? No mesmo líquido, se eles estão na mesma superfície, tá? A pressão em X é igual à pressão em Y. Isso é conhecido como superfícies isobáricas. A gente vai usar isso na aula ainda hoje. Porque é só você olhar a fórmula. A pressão sobre um ponto depende do quê? Depende do líquido, depende da gravidade e da altura da coluna de líquido que tem acima do ponto. Se você tem dois pontos que estão no mesmo líquido, na mesma situação gravitacional, e tem a mesma altura acima deles, a pressão em um vai ser igual
a pressão em outro, certo? Tá bom. Aí, para ilustrar isso, né, para destacar a importância dessa observação, eu coloquei assim, ó. Note que a pressão nos pontos assinalados é a mesma, pois dependem apenas... Eu não assinalei ponto nenhum, mas vou assinalar para vocês agora aqui, ó. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar no mesmo nível, tá? Vou traçar aqui, eu vou colocar uma reta tracejada. Eu quis fazer com vocês na hora, só para vocês entenderem bem. Se você pegar esse ponto e chamar de A, esse ponto chamar de B, esse chamar de C, esse aqui de D e esse de E, apesar de ser estranho, a pressão em A é igual à pressão em B, que é igual à pressão em C, que é igual à pressão em D, que é igual à pressão em E. Vocês têm que reparar que não depende do formato do recipiente, e sim da altura da coluna de líquido que tem acima do ponto. Porque a fórmula da pressão hidrostática não fala sobre o formato do recipiente, e fala sobre a altura, tá bom? Agora, vamos levar isso para uma lógica, né? A lógica é o seguinte: pressão não é força sobre área. Porque você pode alegar o seguinte, né? Você pode falar, pô, Leandro, mas nesse tubo grosso aqui tem bem mais líquido. Como é que a pressão vai ser igual nesse tubo fininho, que tem bem menos líquido? Só que pressão não é força, né, pessoal? Pressão é força sobre área. Apesar de você ter mais peso aqui de líquido, você também tem mais área. Então a divisão de um número grande por um número grande é a mesma coisa que você dividir um número pequeno por outro pequeno, né? Ou seja, o que eu estou falando é o seguinte: você dividir 400 por 100 é a mesma coisa do que você dividir 4 por 1, né? Se você reduzir a força e reduzir a área na mesma medida, na mesma proporção, os resultados vão ser idênticos, e é isso que acontece nessa situação. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse slide que vocês estão vendo? Então vamos seguir aqui. A gente vai falar agora sobre a pressão atmosférica. Vamos lá. A atmosfera pode ser compreendida como um fluido, tá? Dessa forma, a pressão exercida sobre os corpos imersos na atmosfera depende da profundidade em que esses corpos encontram-se. Portanto, os maiores módulos, valores, né, de pressão atmosférica estão em alturas iguais ou menores que o nível do mar, porque tem mais ar acima, né? Tem mais atmosfera. Quanto maior for a altitude, menor será o módulo da pressão atmosférica, já que em regiões mais altas, o ar torna-se rarefeito em decorrência de sua menor densidade. Aí tem uma foto para vocês olharem aqui, não sei se está dando para ver direitinho. Deixa eu tentar reduzir, jogar esse texto para cá, que aí eu consigo aumentar a foto. Espera aí. Pronto. Tá melhor assim. Então vocês têm que reparar o seguinte, ó. Aqui em cima você tem uma menor quantidade de ar. No topo de uma montanha, tá? A pressão atmosférica é menor do que no nível aqui desse lago, tá certo? Porque no nível do lago tem mais ar acima. E isso que é a pressão atmosférica. No próximo slide a gente vai ver como é que se calcula essa pressão atmosférica. Vamos lá. O físico e matemático italiano Evangelista Torricelli, que é o mesmo Torricelli da equação de Torricelli, tá? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2ΔS, construiu o primeiro barômetro, que é um aparelho que mede a pressão atmosférica. Primeiramente, ele encheu com mercúrio um tubo de vidro até aproximadamente a altura de 1 metro e fechou a extremidade. Em seguida, ele virou o tubo e mergulhou sua extremidade no recipiente contendo mercúrio. Ao destampar a extremidade do tubo, a coluna baixou um pouquinho, né, ficando a uma altura de aproximadamente 76 centímetros acima da superfície do mercúrio. Então, olha o que ele fez, pessoal.
Eu vou tentar fazer aqui um desenho na mão, tá? Tinha aqui um recipiente, tá? Aí ele encheu esse tubo aqui com mercúrio. Esse tubo aqui tinha 1 metro, tá? Tinha 1 metro de mercúrio. Ele virou o tubo de cabeça para baixo, ele colocou aqui no recipiente. Tá? Esse recipiente também de mercúrio. E aí o que aconteceu? Dando um zoom aqui na situação. O mercúrio, ele ficou a uma altura de 76 centímetros. Tá? O mercúrio tem essa cor aqui mais ou menos. Então ele ficou a uma altura de 76 centímetros. E aqui, nessa região, ficou o que ele chamou de vácuo aproximado. Na verdade, aqui em cima tem um pouco de vapor de mercúrio, mas a gente vai desprezar isso, tá? A gente pode dizer que é um vácuo. E aí, pessoal, o que ele pensou? Ele já sabia, tá, disso aqui. Superfícies isobáricas, tá? Ele já sabia que quando você tem 2 pontos, tá bom? E tem a mesma coluna de líquido em cima deles, a pressão é igual. Então, qual foi o resultado que ele usou? Na mesma superfície, no mesmo líquido, tá? A pressão é igual. Deixa eu só fazer um desenho aqui um pouco melhor, para a gente entender como é que ele chegou na pressão atmosférica. Vamos lá, aqui, 76 centímetros. Fica meio bizarro aqui o desenho, mas vamos lá. Então ele sabia o seguinte, ó, ele pegou aqui um ponto A e aqui um ponto B. Pessoal, o lance é o seguinte, esses 2 pontos A e B, tá? Eles estão no mesmo líquido, na mesma horizontal. Então, teoricamente, a pressão em A é igual à pressão em B. Agora, em cima do A só tem ar. Então, no A eu tenho a pressão atmosférica. Em cima do B, eu só tenho essa coluna de líquido. Tá? E qual é a fórmula da pressão do líquido, da pressão hidrostática? É μ GH. Só que esse líquido aqui, ele é o mercúrio. A densidade do mercúrio é aproximadamente 13,6 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. A gravidade é 10 e essa altura em metro é 0,76. Este resultado aqui, pessoal, dá bem próximo de 1,033 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Este é o valor da pressão atmosférica, que a gente pode aproximar só para 1 vezes 10 a quinta, só para 10 a quinta. Então, a pressão atmosférica vale aproximadamente 10 a quinta Newton por metro quadrado, ou isso aqui também é chamado de 1 atm, uma atmosfera. A pressão em atm que a gente usava lá na parte de termologia, né? 1 atm, meio atm, 2 atm, é isso aí. Uma atmosfera é 10 a quinta Newton por metro quadrado, que é uma pressão extremamente grande, né? Ou 760 milímetros de mercúrio. Por isso que vocês também observam que milímetro de mercúrio é a unidade de pressão. Por que milímetro de mercúrio? Porque a pressão atmosférica ela equivale à pressão que uma coluna de 760 milímetros de mercúrio, tá, exerce. Ou seja, a pressão atmosférica ela é equilibrada por uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. Então, tanto faz usar a pressão em Newton por metro quadrado, aí saibam que esse aqui é o sistema internacional. A atmosfera em milímetro de mercúrio não é sistema internacional, mas vocês precisam saber essas 3 unidades, tá bom? Deixa eu só autorizar alguém aqui rapidinho. Então,
Newton por metro quadrado, atmosfera e milímetro de mercúrio são as 3 unidades de pressão que a gente vai trabalhar, tá? Por que ele usou, pessoal, o mercúrio? Porque o mercúrio é um líquido extremamente denso, tá? A massa específica do mercúrio é muito alta. A massa específica do mercúrio é aproximadamente isso aqui, ó, vezes 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. A da água, que é do mercúrio, né? A da água, só para vocês terem a noção, é 10 ao cubo só, quilograma por metro cúbico. Ou seja, a da água é 13 vezes menor. Então você precisaria de uma coluna de água 13 vezes maior. Você precisaria de uns 10 metros de coluna de água, né? Então, você pegar um tubo com 10 metros é um prédio de 10 andares, fica inviável, né? Então, obviamente, se você pegar um tubo, pessoal, desse tamanho, tá? E colocar de água, ele vai com água até o topo, tá? Agora, o mercúrio não. Se você pegar um tubo de 1 metro, você percebe que ele assenta aqui em 76 centímetros. Então, vocês têm que saber essas 3 unidades de pressão, tá? Aí, o próximo slide eu coloquei assim, ó, evidências da pressão atmosférica. Diversas são as formas de se constatar a existência da pressão atmosférica. Confira alguma delas. Vamos lá. Primeiro, cuidado que essa primeira aqui já é questão de Enem, de prova da porra toda. Ó. Quando tomamos um líquido, usando um canudo, começamos a sugar o ar presente em seu interior. Isso forma uma região de vácuo dentro do canudo, cuja pressão é muito menor do que a pressão externa. Com isso, a pressão da atmosfera empurra o líquido fazendo subir pelo canudo. Essa parte aqui, pessoal, na próxima aula, eu vou falar sobre empuxo e vou falar um pouco sobre hidrodinâmica, que é um assunto que vocês não viram na escola, mas que tem caído nos vestibulares, para atualizar vocês, tá? E eu vou voltar a falar sobre essa história da hidrodinâmica, da dinâmica dos fluidos, tá? A gente vai falar sobre algumas coisas interessantes, tá? E eu vou voltar a falar sobre o canudo, tá? Mas o princípio de funcionamento do canudo, pessoal, é o seguinte: quando você suga, tá vendo essa mulher aqui, ela tá sugando o ar, tá? No interior no interior do canudo, então ela está formando vácuo aqui no interior do canudo, e a pressão que o ar exerce, ou seja, a pressão atmosférica, ela vai empurrar o líquido para dentro do canudo quando ela fizer um movimento de sucção. Tá? Quando eu der hidrodinâmica, eu vou explicar isso melhor para vocês. Mas é basicamente esse o princípio de funcionamento do canudo. Você gera uma região de baixa pressão dentro do canudo, tá bom? E como existe a pressão atmosférica, ela empurra o líquido para dentro do canudo. Porque o ar, não se esqueça, apesar da gente não estar vendo, o ar está o tempo inteiro exercendo pressão sobre as nossas cabeças, tá? O tempo inteiro. Tem uma experiência aqui, que eu até coloquei o link, a gente vai assistir o vídeo agora, mostrando uma experiência. Isso é um canal que eu quero que vocês sigam também, tá? Porque pessoal, o Enem, ele fica muito atento a esses canais populares na internet. Então pode sair questão desses canais. Não se surpreendam se isso acontecer. Vou dar o link aqui pra gente, tá? Quem nunca viu esse canal, Manual do Mundo, sigam esse canal, que é um canal muito interessante, muito legal. Vocês vão aprender, além de coisas legais assim sobre curiosidades, bastante conteúdo para vocês. Então deixa eu... Oi? Ô, Leandro, Oi, fala aí. mas no caso do canudo, depende da altura. Se tivesse uma altura maior, então a pressão da atmosfera não conseguiria empurrar o líquido? Isso, 10 metros de canudo. Já pensou tu chegar com 10 metros de canudo? Tá. Tá? Porque uma coluna de água de 10 metros aproximadamente equilibra a pressão atmosférica. Tá? Então, só que o canudo é muito menor do que isso. Tá bom? Tá. Ela consegue empurrar com facilidade. Deixa eu... Peraí, compartilhar uma guia aqui com vocês, porque eu vou voltar para o slide.
Vocês estão vendo o vídeo aí? Tá aparecendo para vocês? Aham. Então vamos lá. Eu vou mostrar a experiência da vela que faz a água subir. Para isso você vai precisar de um pouco de água, de uma vela, e vai precisar de um prato e de um tubo de vidro. Pode ser uma garrafa, pode ser um pote de maionese. Não se surpreendam se uma questão dessa aparecer no vestibular até o próprio Enem, tá? Então prestem atenção nesse vídeo. Isso é recente. Pode ser um copo, mas na garrafa o efeito fica mais legal. Bom, aqui eu vou usar um pouco de corante para a experiência ficar mais visível. É mais legal se você fizer com água colorida, porque dá para ver melhor. E eu vou usar isso aqui para acender a vela. Bom, primeiro passo é você pegar o seu prato, de preferência deve ser fundo, e colocar a vela aqui no fundo. Para começar, eu vou derreter um pouquinho o fundo da vela e colar a vela no prato. Depois eu vou tingir essa água de azul usando bastante corante. Pessoal, vocês estão vendo o vídeo e o meu rosto, é isso? Aham. Tá, deixa eu tirar aqui minha câmera. Agora o vídeo aumentou de tamanho para vocês? Não, acho que não faz diferença não. Ah, então deixa. E agora chegou a hora de ver a água subir. Para isso é só acender a vela e colocar a garrafa em cima dela. Essa aqui é uma experiência clássica que talvez você já tenha feito na escola, mas existe uma explicação dela que foi derrubada pelos cientistas. E qual é essa explicação antiga que foi derrubada? Presta atenção que agora ele vai dar a explicação errada, porque isso é típico de questão que pode cair no Enem, tá? Isso que ele vai falar agora poderia ser uma das opções, depois ele vai dar a opção certa. Esse vídeo está com cheiro de questão de vestibular. E conforme a vela vai queimando, ela vai consumindo o oxigênio aqui dentro e vai diminuindo a quantidade de gás que existe dentro da garrafa. E esse espaço, que era ocupado pelo gás, vai sendo ocupado pelo líquido. Qual que é o problema dessa explicação antiga? O fogo, na hora que ele consome o oxigênio, ele solta também gás carbônico e vapor de água. E esse gás carbônico e vapor de água também ocupa espaço aqui dentro da garrafa. E mais uma coisa, nem todo o oxigênio é consumido. Mas qual a explicação nova que os cientistas deram para esse experimento aqui? A explicação nova é o seguinte: quando você coloca a garrafa em cima da vela, a garrafa se enche de ar quente. Todo o ar frio sai e ela fica cheia de ar quente. E aí, quando ela é colocada em cima da água, por causa da diminuição do oxigênio, a chama vai diminuindo. A chama vai diminuindo e a temperatura do ar dentro da garrafa também vai diminuindo. E quando a temperatura do gás cai, a pressão desse gás diminui. E é o que acontece aqui dentro. A pressão diminui e ela compete com a pressão atmosférica da fora. E ela perde a competição para a pressão atmosférica. O que acontece? A pressão atmosférica faz a água entrar dentro do líquido. E agora, para mostrar que essa segunda explicação é perfeitamente possível, eu vou fazer uma experiência quase igual, mas sem usar fogo. Para isso, eu juntei aqui um pouco de água quente. Vamos tirar essa vela daqui, porque não vai mais usar fogo. E eu vou encher essa garrafa aqui de água quente, para ela ficar bem quente por dentro. E depois eu vou simplesmente colocar a garrafa em cima da água. E você vai ver como o ar que vai esfriando vai competir com a pressão externa e vai mais uma vez perder a competição.
Eu esquentei a garrafa. E agora eu vou colocar a garrafa. Bom, nesse segundo experimento aconteceu a mesma coisa, a garrafa com ar quente, o ar foi esfriando, perdeu mais uma vez a competição para a pressão atmosférica, só que dessa vez a reação pode ser um pouquinho mais devagar, porque é claro que a água quente vai esquentar menos o ar do que o fogo. Se você quiser saber um pouco mais sobre a confusão que foi feita por causa desse experimento, eu estou deixando aqui embaixo o link de alguns artigos científicos que falam sobre isso. Pessoal, então vamos voltar agora aqui. A gente vai fazer um comentário sobre... Tá, o nome desse canal é Manual do Mundo. Você já deve... Alguém não conhecia esse canal? Alguém nunca tinha ouvido falar nesse canal? Alguém assiste os vídeos desse canal aí? Eu já assisti alguns há muito tempo. Mas ele... tanto que está na parte de educação do UOL, né? Por isso que eu estou falando para vocês prestarem atenção. E quando isso acontece, né, é indício de que isso tem muito cara de questão de vestibular. Eu tirei um print da tela ali. Deixa eu voltar a compartilhar aqui o slide com vocês. Eu vou só pegar aqui captura de tela. Eu vou só abrir ali para a gente comentar a física que está por trás disso. Já boto para vocês já, peraí. Deixa eu só recortar aqui o que eu quero. Pessoal, vamos ver a física que está por trás disso aqui. A física que está por trás disso é o seguinte. O que ele fala? Tá? Ele fala que à medida que o ar vai esfriando, a pressão vai diminuindo. Tá? Como é que a gente sabe disso, pessoal? A gente sabe que PV é igual a nRT. A gente sabe que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, quando eu diminuo a temperatura, a pressão também diminui. Tá? Então, a pressão aqui no interior da garrafa, ela vai ficando baixa. E aqui eu tenho a pressão atmosférica. Aqui eu tenho a pressão atmosférica. Então, da mesma forma, tá, que acontece no canudo, esse líquido ele também sobe. Tá? É claro que no canudo, se você retirar o ar do canudo e não fizer mais nada depois, o líquido não vai chegar até a tua boca, porque esse movimento de subida, ele é... Se você colocar já um canudo com vácuo ali dentro, o líquido vai subir na hora, tá? Mas o lance é que você vai retirando o vácuo e simultaneamente o líquido já vai subindo, tá? Aqui acontece mais lentamente porque é um recipiente bem mais largo, né? E não tem aí esse movimento de sucção constante. Mas a pressão atmosférica, ela vai empurrar esse líquido azul para cima, por isso que esse líquido sobe. Acontece a mesma coisa com canudo, do que acontece com canudo. Por quê? Como PV é igual a nRT, quando a temperatura diminui, a pressão... Porque na hora que ele esquentou, na hora que ele colocou a água ali, esquece a vela, na hora que ele colocou a água, tá? O ar que estava ali dentro estava com uma determinada temperatura e a pressão era a pressão atmosférica, que aquilo estava imerso no ar. A partir do momento que ele colocou a garrafa aqui de cabeça para baixo, tá? E a temperatura foi diminuindo, a pressão aqui dentro também foi diminuindo, foi ficando menor do que a pressão atmosférica. E aí o que aconteceu? O ar começou a empurrar o líquido para dentro da garrafa.
e o líquido foi subindo. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, quem quiser depois só reassistir aquele vídeo, o link está aqui no slide. E aqui uma outra situação é que, ó, quando tiramos o ar de uma embalagem, a pressão atmosférica vence, ou seja, quando a gente cria vácuo, né, a pressão atmosférica vence a pressão interna. Isso faz com que a embalagem seja deformada, reduzindo o seu tamanho. É a tal da embalagem a vácuo, né? Porque você tem o ar, a pressão atmosférica, exercendo esse tipo de pressão, né? Ou seja, de fato, deformando a embalagem. Quando você retira todo o ar que está dentro da embalagem, fica bem grudadinho, bem justinho, porque o ar, ele mantém isso aqui dessa forma, ele mantém como se tivesse alguém apertando essa embalagem. Quem faz isso é o ar, porque lá dentro tem vácuo, né? Se a pressão interna fosse igual à pressão externa, isso não ia acontecer. Tá. E a embalagem a vácuo conserva melhor o alimento, né, que não deixa ele entrar em contato com o ar, além de ocupar menos espaço. Então, pessoal, a gente vai concluir, vai definir o que é pressão total ou pressão absoluta. A gente definiu o que é pressão do ar, o que é pressão atmosférica, e a gente definiu o que é pressão hidrostática. Então, eu coloquei aqui, ó, portanto, podemos estabelecer a relação da pressão total em uma determinada profundidade. A pressão total vai ser a soma da pressão hidrostática com a pressão atmosférica. Então, a gente pode escrever que a pressão total vai ser a pressão atmosférica mais μgh. Claro que tudo aqui no sistema internacional. Tá certo? Então, só para dar uma ilustrada aqui, o que eu estou falando. Se você tiver aqui um recipiente, tá? Vamos supor que isso aqui seja o recorte de uma piscina bem profunda, tá? Num tanque. Eu tenho aqui uma profundidade de 20 metros, aqui eu tenho água. Se eu quiser calcular a pressão no ponto A pressão no ponto A vai ser a pressão atmosférica, que é 10 a quinta newton por metro quadrado, mais μgh. A massa específica da água é 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Então vai ser 10 ao cubo. A gravidade é 10 e a altura vai ser 20. Então a pressão no ponto A vai ser 10 a quinta, mais 2 vezes 10 a quinta. Pressão no ponto A vai ser 3 vezes 10 a quinta, ou 3 atmosferas, né? Newton por metro quadrado, tá? Isso aqui só para vocês saberem, são 3 atmosferas. Uma coisa que é interessante de vocês saberem, que é importante, é que a cada 10 metros de água, a pressão aumenta em 1 atm, tá? À medida que você vai descendo, se você considerar que a água do oceano, ela vale, que a água do oceano, ela tem a densidade também de 10 ao cubo, né? Se a gente pode aproximar para 10 ao cubo, a cada 10 metros que você desce no mar, a pressão aumenta em 1 atmosfera, tá bom? Então, se você pegar o teu relógio, né, e teu relógio tiver lá 5 atm, significa que ele aguenta uma pressão de até 5 atmosferas. Uma já é no ar, então ele aguentaria mais 4 na água, ou seja, você pode afundar teu relógio até 40 metros. Tá? Abaixo disso, a pressão vai ficar muito grande, vai vencer a pressão interna e teu relógio vai quebrar. Tá certo, pessoal? Aqui só um exemplinho para explicar essa história de pressão total. E agora eu vou falar sobre líquidos immiscíveis, tá? Conhecido também como vasos comunicantes. Quando dois líquidos immiscível é que não se mistura, tá? Então, ó, quando dois líquidos immiscíveis são colocados em um recipiente em formato de U,
pode-se aplicar a lei de Steven para estabelecer uma relação entre as densidades e as alturas da coluna de líquido. Aplicando a lei de Steven, sabendo que pontos de mesma altura possuem a mesma pressão, teremos... Pessoal, atenção, olha só. Eu posso dizer que este ponto A tem a mesma pressão desse ponto B. Aí vem o primeiro questionamento. Tá? O lance é o seguinte, pessoal. Esse aqui é o slide número 14. Tá? Quando eu falei para vocês que a pressão aqui nesses caras eram iguais, é porque tinha o mesmo líquido acima deles, né? Eles tinham o mesmo líquido, tá? Eles estão na mesma horizontal, tá? Tem a mesma altura em cima deles. Só que a consequência, tá, dessa fórmula, tá, é o seguinte, ó. Pontos de uma mesma superfície horizontal, tá, e pertencentes ao mesmo líquido em equilíbrio ficam sujeitos à mesma pressão. Se você tiver, tá, dois pontos na mesma horizontal e tiver o mesmo líquido acima deles, eles vão ter a mesma pressão. Como é que a gente pode aplicar isso nessa situação? Por que a pressão em A é igual à pressão em B? Vamos pensar o seguinte. Vamos colocar o A e o B um pouquinho mais aqui embaixo. Aqui eu posso afirmar que a pressão em A é igual à pressão em B. Porque o que diz o teorema de Steven? Eles estão imersos no mesmo líquido? Estão. Estão na mesma horizontal? Estão. É a mesma situação gravitacional? É. Então a pressão é igual nos dois. Tá? Esse é o teorema. Agora, eu vou começar a subir aqui o ponto A e o ponto B até eu ficar extremamente próximo dessa superfície de separação dos líquidos. Eu vou ficar infinitamente próximo dessa superfície de separação dos líquidos. Eles vão continuar imersos no mesmo líquido, vão continuar na mesma horizontal e na mesma situação gravitacional. Então, eu continuo podendo afirmar que a pressão em A é igual à pressão em B. Essa é a roubada que a gente dá para produzir a fórmula dos líquidos immiscíveis. Tá? A gente coloca esse ponto A e esse ponto B muito próximos da superfície de separação dos líquidos, para a gente continuar nos braços, ou seja, na validade do teorema de Steven. Então, aqui. Só que é o seguinte, o líquido que está acima do A, ele é diferente do líquido que está acima do B. Por isso que vocês estão vendo alturas diferentes, né? Bom, se eu considerar esse recipiente fechado, eu vou excluir a pressão atmosférica. Se os tubos estivessem abertos, eu ia cancelar a pressão atmosférica dos dois lados. Mas então eu vou ficar só com a pressão hidrostática, que vai ser o μ do líquido 1, a gravidade e a altura H1. E no B vai ser o μ do líquido 2, a gravidade e a altura do líquido 2. Se a gente cancelar a gravidade, eu vou ficar com μ1 H1 é igual a μ2 H2. Aí você pode perguntar o seguinte, Leandro, e se eu tivesse um terceiro líquido aqui de altura H3? O que ia acontecer? O que ia acontecer é que se você tivesse um terceiro líquido aqui de altura H3, acima do B, você teria a pressão do líquido azul mais do líquido vermelho. Aí você teria que incluir aqui o μ3H3. Ou seja, pessoal, eu posso ter 300 líquidos acima do ponto A e 450 líquidos acima do ponto B immiscíveis, tá bom? Você pode estabelecer essa relação para qualquer quantidade de líquidos immiscíveis acima de determinados pontos. Como aqui eu só tinha um líquido acima de cada ponto, ficou μ1H1 igual a μ2H2. Mas se eu colocasse um terceiro líquido vermelho aqui, eu poderia incluir também aqui um μ3H3, tá certo? Deixa eu apagar isso aqui. Então, essa é a lei de Steven aplicada a líquidos immiscíveis, tá? Para você não ter que decorar isso aqui, você pode produzir, através da fórmula, você chega nessa consequência,
Quem já tem isso decorado, que é o meu caso, eu quando pego esse tipo de questão, eu já escrevo direto isso, tá? Massa específica vezes a altura de um igual a massa específica vezes a altura do outro. Se tiver mais um outro líquido, eu somo com a massa específica e a altura. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse slide? Vamos aqui então para os últimos slides. Eu vou falar sobre a prensa hidráulica, que também é conhecida como o princípio de Pascal, tá? É o seguinte, ó. Qual é o enunciado do princípio de Pascal? E depois a gente vai ver um esquema simplificado. Os acréscimos de pressão sofridos por um ponto de um líquido em equilíbrio são transmitidos integralmente a todos os pontos do líquido das paredes do recipiente que o contém. Então, vou ler de novo. Os acréscimos de pressão sofridos por um ponto de um líquido em equilíbrio são transmitidos integralmente a todos os pontos do líquido das paredes do recipiente que o contém. Ou seja, se você fizer uma determinada pressão nesse ponto do líquido, essa pressão ela vai ser transmitida ao longo de todo o líquido. Esse que é o enunciado do teorema de Pascal. O princípio de Pascal, perdão. Aqui, pessoal, eu coloquei uma aplicação do princípio de Pascal nos carros, que é o sistema de frenagem, tá certo? A gente tem que é a frenagem hidráulica. Como é que funciona a frenagem hidráulica? Quando você pisa no pedal do freio, esse pistão aqui de freio, tá? Ó, ele empurra. Ó, vou ler aqui, ó. Ao acionarmos o pedal do freio, estamos empurrando o pistão, exercendo assim uma pressão no fluido existente no cilindro. Então você tem aqui o cilindro de freio, tem um líquido aqui dentro. Quando você pisa no pedal, isso aqui também, se vocês repararem, já é uma alavanca, né? Isso aqui é uma alavanca. Então tem também toda a mecânica da alavanca aí, né? do equilíbrio dos corpos extensos, né? Para facilitar esse teu pisão aí no pedal. Você empurra, tá? Você aplica uma força em uma determinada área no fluido. Essa pressão que você exerceu no fluido, ela é transmitida ao longo de todos os pontos do fluido, tá? Então, ó, essa pressão se transmite aos pistões existentes no cilindro de freio da roda, que comprimem as pastilhas contra o disco de freio. Então, pessoal, essa pressão que você exerceu aqui, ela é transmitida por esses caninhos aqui, até chegar no cilindro de freio, tá? Que tem um outro pistão aqui, que vai acionar o disco de freio, e aí vai fazer com que o carro freie, tá? Qual é a vantagem disso? Tá? Por que a gente não exerce a força direto aqui no disco de freio? Porque simplificadamente, isso funciona da seguinte forma. Se a pressão em todos os pontos desse fluido é igual, a pressão nesse ponto X, ela tem que ser igual à pressão nesse ponto Y. Só que pressão é força sobre área. No ponto X, a pressão é a força F1 sobre a área F1. E no ponto Y, a pressão é a força F2 sobre a área A2. Isso aqui, pessoal, significa o seguinte, que se eu faço uma força pequena numa área pequena, isso aqui é transmitido como uma força grande numa área grande, tá? Então, essa força pequenininha, numa área pequenininha, ela acaba virando uma força grande numa área grande, tá? Por isso que aquele elevador de posto de gasolina, tá? Que o frentista fica pisando e o carro vai subindo, ele faz uma força pequena numa área pequena, tá? E como a área que sustenta o carro é grande, isso é transmitido com uma força grande numa área grande, tá? Por isso que ele consegue erguer um carro apertando aquele elevador, tá? Hidráulico. O elevador é hidráulico porque tem líquido ali no meio, tá? Tem alguns sistemas que funcionam com ar comprimido também, que não deixa de ser um fluido, tá? Mas o segredo dessa
do princípio de Pascal é que você pode aplicar uma força pequena numa área pequena. Isso aqui é transmitido como uma força grande numa área grande, né? Você precisa de uma área de frenagem grande para poder frear um carro. Se a gente fizesse a força direto na roda, a gente não ia ter força suficiente para fazer com que o carro parasse. Ou um caminhão, imagina um caminhão, né? O sistema do caminhão tem que ser bem sofisticado. Para o motorista do caminhão fazer uma força pequena numa área pequena e essa força ser transmitida, tá? Como uma força muito grande numa área muito grande que vai usar para a frenagem da roda. Então, esse é o esquema simplificado. E uma outra consequência disso é o seguinte: quando eu aplico uma força F1 numa área, eu desloco um pouco desse líquido para baixo. O volume de líquido que é deslocado corresponde, o volume de líquido que é deslocado nessa primeira situação tem que ser igual ao volume de líquido que é deslocado na segunda situação. Ou seja, esse volume aqui que é deslocado, ele tem que vir para cá. Tá? É o mesmo líquido. A diferença é que o volume é a área da base vezes a altura. Então, esse volume que é deslocado nessa primeira situação é A1 vezes D1. E na segunda situação é A2 vezes D2. Então, vocês precisam saber essas duas consequências do princípio de Pascal. F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2 e A1D1 igual a A2 D2. Então, alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Que a gente vai dar um passeio pelo que a gente viu hoje. Pessoal, eu vou só ao banheiro rapidinho. Na volta eu vou dar uma revisada aí no que a gente viu hoje e a gente começa a fazer alguma coisa. Então, pessoal, vamos dar uma passada pelo que a gente viu hoje aqui. A gente começou vendo o conceito de pressão, que é força sobre área. Depois a gente viu a diferença entre densidade e massa específica, tá certo? A gente viu que para usar a fórmula de massa específica não pode entrar o volume de parte oca, o corpo tem que ser homogêneo, tem que ser inteiriço, tá? Claro, se o corpo ele for homogêneo, se não tiver nenhuma parte oca, densidade e massa específica vão exibir o mesmo valor, tá? Depois eu demonstrei para vocês o teorema de Steven, né? Ou seja, eu demonstrei para vocês que a pressão hidrostática depende da massa específica do líquido, da gravidade e da altura, mas eu comecei a demonstrar com o conceito de força, de pressão, perdão, que é força sobre área.
A gente chegou a duas conclusões, tá? Que a pressão no fundo do recipiente não depende do formato, depende só da altura de líquido que tem acima dele. Por isso que as pressões são iguais nessas situações, tá? Porque só depende do líquido, depende da gravidade e da altura de coluna de líquido. E a gente também concluiu, né? A gente também falou sobre as superfícies isobáricas, né? Que pontos de uma mesma superfície horizontal, pertencentes ao mesmo líquido, ficam sujeitos à mesma pressão. Tá? Basta eles estar na mesma horizontal e imersos no mesmo líquido. Eles vão ter a mesma pressão. Vocês vão usar isso para alguns exercícios. A gente falou depois sobre a pressão atmosférica. Quanto menos ar acima daquele ponto existe, menor vai ser a pressão. Tá? Por isso que a pressão atmosférica ao nível do mar é maior. Depois a gente viu a experiência de Torricelli, que ele conseguiu equilibrar a pressão atmosférica com a pressão de uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, e aí ele calculou o valor no sistema internacional da pressão atmosférica, que a gente vai trabalhar com 10 a quinta, tá? 10 a quinta Newton por metro quadrado. Aí eu disse para vocês que 10 a quinta Newton por metro quadrado é uma atmosfera, que são 760 milímetros de mercúrio, tá bom? Essa unidade aqui, pessoal, Newton por metro quadrado, tem alguns exercícios que chamam de Pascal, ou Pá, tá? 10 a quinta Pá. A gente falou sobre as evidências da pressão atmosférica, né? Falamos sobre o canudo, vimos aquela experiência no vídeo, tá? Embalagem a vácuo. Vimos que a pressão total é a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Aqui eu dei um exemplo para vocês. Falei que a cada 10 metros de água a pressão aumenta em 1 atm, né? Aplicamos o teorema de Stevens aos líquidos immiscíveis, aos vasos comunicantes, tá? Mostramos que vai depender só da densidade e da altura, que eu posso colocar vários líquidos acima desse ponto A e vários líquidos acima desse ponto B, tá? Que a pressão em A vai ser igual à pressão em B, porque eles estão imersos no mesmo líquido e na mesma horizontal. E agora, por fim, a gente viu o princípio de Pascal, que basicamente fala que uma força pequena aplicada numa área pequena se transmite uma força grande aplicada em uma área grande, ou vice-versa, tá? E por causa do volume deslocado ser igual, a área vezes essa altura D1, né, é igual à área 2 vezes essa altura D2. Pessoal, agora é o seguinte, agora eu quero que vocês peguem a apostila aí, por favor. Vamos pegar a apostila. Deixa eu ver onde está aqui a página. Deixa eu só achar aqui. Que eu vou marcar os exercícios que vocês vão fazer em casa, tá? Não é para fazer tudo de hidrostática, porque ainda tem muita coisa que eu não dei, sobretudo a parte de empuxo. Abra aí, por favor, na página 48, tá? Então, todo mundo nessa página aqui, ó. Página 48. E comece a circular os exercícios que eu vou passar agora, tá? Alguém não tá com a apostila na mão ainda? Vou começar a falar os exercícios, hein? Vamos lá. A gente vai fazer aqui exercício número 4, que está na próxima página. Circule aí o 4. 7. Exercício 7. Exercício 9. Tá? Exercício 10. Exercício 12. Exercício 12. Exercício 13. Podem marcar o 15 também.
17. Pode marcar o 18. Vamos ver aqui. 22. 25. 'Tem muita questão de empuxo aqui, cara. 35. 40. Pode fazer o 37 também, tá? Dessa página aí, seleciono o 37. 38, pode botar. 37, 38. 40. Tem desses pra caceta aí. Deixa eu ver aqui. 46. 47. 48. 49. 50. 54. 61. 61. Esses aí que eu falei, tá? Pessoal, o lance é o seguinte. Eu vou escolher alguns desses exercícios para corrigir na próxima aula, tá bom? Sejam, de preferência, os que vocês ficarem em dúvida, tá? Vocês me mandem, que eu coloco na próxima aula. Aí, na próxima aula disso, eu vou corrigir os exercícios, eu vou falar sobre empuxo e vou falar sobre e um pouco de hidrodinâmica, tá? Só o básico, para dar uma atualizada em vocês. E aí, na terceira aula, né? Hoje é a aula do dia 9, vai ser a aula do dia 16, tá? Na aula do dia 23, eu vou fazer só exercício de hidrostática. Vou colocar até alguns exercícios a mais. Vou fazer bastante coisa, tá? E aí eu vou... A gente vai fechar essa parte de hidrostática e a gente vai fechar a mecânica. Aí eu vou ter dado toda a parte de mecânica para vocês. Vocês vão estar com a matéria completa e eu vou começar já a fazer já vou começar a fazer uma revisão, tá certo? Deixa eu só salvar essa parte aqui. Eu vou postar isso aqui lá na... Eu vou postar isso lá na plataforma depois. Deixa eu conversar com vocês rapidinho agora. Pessoal, o lance é o seguinte, ó, como é que vai funcionar o simulado? Eu já fiz o simulado, já está pronto aqui. A gente vai encerrar a aula, tá? Daqui a meia hora eu vou colocar o simulado para vocês e 11h45, 11h40, eu vou dar 45 minutos e vou chamar vocês para correção, tá? Como eu vou encerrar um pouquinho mais cedo, eu vou encerrar 10 vou encerrar daqui a 2, 3 minutos. Daqui exatamente meia hora, assim que eu desligar, assim que eu me despedir de vocês têm intervalo de meia hora para vocês descansarem, respirarem, e aí meia hora depois eu vou colocar o simulado para vocês fazerem. Quando der o tempo, tá? Quando der 45 minutos, eu quero que vocês me mandem, tá? No privado, as opções 1A, 2B, 3C, mesmo se não der tempo. Se não der tempo, coloque em branco, tá? 7, deixa em branco, que eu vou saber que vocês não conseguiram fazer. Tá certo? Isso é só para tentar controlar um pouco a velocidade com que vocês estão fazendo as questões. E importante, não façam as questões na ordem que elas aparecem, tá? Façam as questões na ordem de dificuldade e na ordem que vocês têm conhecimento. Façam uma leitura dinâmica das 10 questões e fala, opa, essa 5 aqui eu sei fazer, eu vou começar por ela. Essa 7 aqui eu vou começar por ela. Não façam na ordem, porque pode ser que a primeira questão já seja bem difícil, tá? As questões do vestibular, elas não vêm na ordem de dificuldade, tá bom?
Alguém quer falar alguma coisa? Está com alguma dúvida em relação ao simulado? Eu não vou chamar vocês 11 horas. Não vou colocar o link, só vou colocar o link 11h45. Mas antes de eu colocar o link, eu já quero receber o gabarito de vocês do privado. Tá bom? Da 1 até a 10. Beleza? Então, daqui a meia hora, eu vou postar lá no grupo em PDF o simulado. Beleza? Tchau, tchau, gente.